é uma jovem trabalhadora da nossa casa. Peço a vossa atenção de que ela não tem falado em público, é a primeira vez que vai falar em público, apesar de, dentro dos nossos trabalhos, ela fazer trabalhos de pesquisa e, enfim, fazer palestras para grupos mais restritos. Hoje, por uma casa cheia como a Casa das Jornadas, não é hábito, vai ser, portanto, principiante, e para isso eu peço a vossa atenção. Catarina Mourinho vai então falar-nos, a preparar o microfone, que ela quer um microfone especial. Ela vai então falar-nos sobre Darwin. Bom dia, vou falar da vida de Darwin e da sua obra, tentar explicar como é que ele chegou à teoria da evolução, o que é que ele viu. Charles Robert Darwin nasceu em Shrewsbury, Inglaterra, no dia 12 de fevereiro de 1809. Foi o quinto filho de 6 do casal do médico Robert Darwin e de Susan Darwin. O seu avô paterno foi Erasmo Darwin e o seu avô materno, o famoso ceramista Josiah Wedgwood, ambos pertencentes à elite intelectual da época. Este Erasmus Darwin foi um dos precursores da ideia evolucionista antes dele, mas ele morreu antes de Darwin nascer, porque não houve nenhum contacto entre ambos. A sua mãe morreu quando ele tinha apenas 8 anos e ele passou a ser criado pelas irmãs mais velhas, até que no ano seguinte foi enviado para a escola de Shrewsbury. Ali ele só se interessava em colecionar minerais, insetos e ovos de pássaros. Já que na infância começava o seu interesse pela natureza e como é que ela funcionava. Mais lento, porque é para as pessoas Em 1825 passou o verão a trabalhar com o pai como médico aprendiz nos tratamentos aos pobres de Shrewsbury. Nesse ano entrou na Universidade de Edimburgo como estudante de medicina. É a escola de Edimburgo. Contudo, a sua aversão à brutalidade da cirurgia praticada na época levou-o a negligenciar os seus estudos médicos. Nesta altura, ele teve contato com um ex-escravo que lhe fez as primeiras descrições das florestas tropicais da América do Sul e que lhe ensinou a taxidermia, que é a conservação dos animais, que vai ser importante depois nas suas investigações futuras. No segundo ano, Darwin foi um ativo participante das sociedades estudantis para naturalistas e também fez um curso de História Natural com Robert Jameson, onde investigou o ciclo dos animais marinhos. Foi uma informação importante para a sua teoria, que é a existência de partes homólogas, partes semelhantes entre todos os seres vivos, que deriva da sua origem comum. Estuda também estratigrafia, que é o estudo das rochas, e mais tarde trabalha no Museu de Edimburgo na classificação de plantas e animais. Já em 1827, o seu pai, decepcionado com a falta de interesse pela medicina, inscreve-o num curso de bacharelado de artes para que ele se possa, em Cambridge, para que ele se tornasse um clérigo. E porque um clérigo? Naquela altura, os clérigos tinham uma renda estável, uma vida em que a maior parte deles eram naturalistas e em que consideravam o estudo da natureza uma das obrigações que era uma criação de Deus. Mas Darwin preferia cavalgar e caçar a estudar. Entrou no curso de História Natural de Henslow e tornou-se um dos seus alunos favoritos. Nas provas finais, em 1831, ele, apesar de não se esforçar muito, conseguiu ficar entre os 10 classificados
num total de 178 aprovados. Este homem vai ser importante na vida de Darwin, que é John Stephen Sanslow, que foi professor de botânica e tutor enquanto ele esteve na universidade, e que o recomendou para acompanhar um navio da Armada Britânica, do HSM Beagle, numa viagem de 2 anos para cartografar a América do Sul. Era uma oportunidade que ele não podia desperdiçar para desenvolver a sua carreira de naturalista. Tendo em conta isto, ele, depois de parte, não se apressou para ser ordenado padre. Então, decidiu ir na viagem do Beagle. Esta foi uma viagem, não só importante para Darwin, mas também para toda a humanidade. Foi nesta viagem que ele recolheu as informações para os argumentos para a sua teoria no futuro. O HSM Beagle foi um navio da Armada Inglesa que deu a volta ao mundo em 4 anos e 9 meses, mais tempo do que era previsto, 2/3 do país. Darwin passou em terra a recolher informações. Ele estudou uma rica variedade de características geológicas, fósseis, organismos vivos e conheceu muitas pessoas, entre eles nativos e colónios. Isto faz parte dos esboços que ele fez na viagem, que são habitantes da Tierra del Fuego e dos seus apontamentos. Ele recolheu metodicamente um enorme número de espécies, muitos dos quais novos para a ciência. As suas anotações detalhadas mostravam o seu dom para a teorização e formaram a base para os seus trabalhos posteriores. Se ele não conseguisse ter este dom para a teorização, seria difícil que a sua teoria ele conseguisse fazer muito minuciosamente a descrição de todos os pormenores. Foi também nesta viagem, no final da viagem, que ele ficou a acreditar que a humanidade não se encontrava tão distante dos animais como os seus amigos clérigos queriam fazer parecer. Isto foi o itinerário da viagem, que partiu de Londres, parou em Tenerife, ilhas de Cabo Verde, no Brasil, em Montevideo, na Argentina, no Chile, no Tahiti, na Nova Zelândia, na Tasmânia, Ilhas do Golfo e estas Ilhas Galápagos, que vão ser muito importantes na ciência. E o que é que ele observou enquanto estava em terra? Observou que os degraus planos de pedras com um aspecto característico de erosão por água e conchas, o que mostrava que estas áreas tinham sido elevadas, já tinham feito parte do mar e, de alguma maneira, estavam-se a elevar. No Chile, experimentou um terremoto e viu pilhas de mexilhões encalhadas acima da maré alta. Numa expedição aos Andes, encontrou fósseis de conchas a mais de 1000 metros de altitude. Está aqui, foi o que ele trouxe. Darwin ainda teorizou que os atóis de coral iam se formando gradualmente em montanhas vulcânicas à medida que estas afundavam no mar. E esta teoria foi provada quando ele passou nas Ilhas Cook. Descobriu fósseis de animais extintos como o Megatherium e o Glyptodon. Isto é o Glyptodon, uma imagem que fizeram dele. Na Argentina, viu 2 espécies de êmeas que viviam em territórios separados, mas compartilhavam áreas comuns. Depois chegou às Ilhas Galápagos. As Ilhas Galápagos são um conjunto de 58 ilhas, das quais apenas 4 são habitáveis, no Oceano Pacífico, fazem parte do Equador. Darwin visitou apenas 4 delas também, e descobriu que nas Ilhas Galápagos, em cada ilha havia uma espécie de rodovia diferente. No retorno à Inglaterra, ele viu que acontecia o mesmo com as tartarugas e com os tentilhões.
Foi nas Galápagos que Darwin realmente passou a duvidar da imutabilidade das espécies, principalmente após as observações realizadas. A imutabilidade quer dizer que, naquela altura, pensava-se que as espécies tinham sido criadas daquela maneira e durante toda a história da humanidade nunca tinham mudado. A bordo do barco, Darwin sofreu constantes enjoos. Em outubro de 1833 apanhou febre na Argentina e em julho de 1834, enquanto retornava dos Andes, adoeceu e teve de ficar no mês de setembro. De 1837 em diante, passou a sofrer repetidamente dores estomacais, vômitos, graves tremores, palpitações, entre outros sintomas. Esta vai ser uma doença que o vai acompanhar para o resto da vida, que o vai condicionar, porque os sintomas ficavam gravados em momentos de stress, como quando ele tinha que apresentar as suas teorias. A doença acompanhou-o durante o resto da vida e as tentativas de tratamento foram de pouco sucesso. Não se sabe qual foi a causa da doença e ainda hoje não se sabe, mas existem algumas hipóteses apontadas por especialistas, que são a doença das Chagas, ou a doença de Meniere, ou problemas psicológicos. Enquanto Darwin se encontrava ainda em viagem, o seu professor Henslow cuidadosamente cultivou a reputação do seu antigo pupilo, fornecendo a vários naturalistas os espécimes fósseis e as anotações detalhadas de Darwin. Quando o Beagle regressou a 2 de outubro de 1836, Darwin já era uma celebridade no meio. Ele então regressa à casa e descobre que o pai fez vários investimentos para que ele tivesse uma vida tranquila, que lhe dava a possibilidade de ter uma carreira autofinanciada, o que não era normal naquela época. Darwin foi então a Cambridge e convenceu Henslow a fazer descrições botânicas de plantas que ele encontrou, depois dirigiu-se a Londres, onde procurou os melhores naturalistas para descrever as suas coleções, de forma a poder publicá-las. Encontrou o entusiasta Charles Lyell, que foi outra das grandes personalidades do século, na área da geologia, em 29 de outubro, e apresentou-o ao anatomista Richard Owen, que trabalhou na sua coleção de ossos fossilizados, e descobriu que, ao contrário do que Darwin pensava, os fósseis encontrados, ele pensava que pertenciam a animais. Estes animais foram encontrados na América do Sul, ele pensava que eram semelhantes aos que existiam na África. Mas Owen disse que, afinal, eles pertenciam a animais que existiam na altura, atualmente, não nos fósseis, e existiam nessa zona, como o status Pletodonte, depois de vários séculos, evoluiu para um tatu. Darwin surpreendeu a todos ao revelar que alguns dos ossos de tatu eram de estátuas e preguiças gigantes distintas. Isto melhorou imenso a reputação do jovem naturalista. Com a ajuda de Lyell, Darwin apresentou o seu primeiro artigo na Geological Society em Londres, a 4 de janeiro de 1837, afirmando que a massa terrestre da América no Sul estava a erguer-se lentamente. E existem provas atualmente que isto é verdade. No mesmo dia, apresentou os seus espécimes de mamíferos e aves à Geological Society. Em 17 de fevereiro de 1837, Lyell aproveitou o seu discurso presidencial da Geological Society para apresentar as descobertas de Owen em relação aos ossos de Darwin. E neste encontro ele foi também nomeado para um conselho. Em março de 1838, é recrutado como secretário da mesma sociedade. Recebeu o convite, nesta altura, do capitão do Beagle para contribuir com o seu diário e notas pessoais para a secção de História Natural. Fitzroy, que é o comandante, estava a escrever sobre a viagem. Darwin estava também a trabalhar. Esta altura foi uma altura muito... Ele escreveu muitas coisas nesta altura, tentando descrever tudo o que tinha visto durante a viagem,
Escreveu um livro sobre a geologia da América do Sul. Ao mesmo tempo especulava e começam as suas especulações sobre porque a natureza não, como é que a natureza evoluía, a transmutação, como é que as espécies eram diferentes umas das outras. Na mesma época começou a organizar os relatórios de vários especialistas que tinham trabalhado com as suas coleções num livro de múltiplos volumes chamado Geologia da Viagem do Beagle. Concluiu em 20 de junho e em julho começou o seu livro secreto sobre transmutação. Naquela altura a transmutação não era muito bem aceita na sociedade. Devido ao excesso de trabalho, ele adoeceu e teve que se retirar de volta para o campo, onde permaneceu durante um ano. Então começou a pensar em casar e chegou a fazer uma lista dos prós e contras do casamento. Devia ou não arranjar uma companheira. E uma das hipóteses dos contras, dos a favor, era que a mulher era uma melhor companhia que o cão. A 11 de novembro ele pediu Emma Redwood, sua prima, em casamento e contou-lhe as suas ideias acerca de transmutação, contrariamente ao que o pai havia dito. A mulher dele vai ficar toda a vida preocupada com estas suas ideias que iam contra o que se pensava naquela altura. E esse medo tinha medo que não se encontrassem depois no céu devido às ideias. Esta era a mulher dele. Em 29 de janeiro de 1839 casaram-se sem dinheiro. Darwin teve 10 filhos com Emma, 3 dos quais morreram prematuramente, contudo muitos deles e dos seus netos alcançaram grande notoriedade. Muitos dos seus filhos também sofreram de doenças e fraquezas, e Darwin tinha medo que isso se devesse ao facto de ele ficar casado com a sua prima. Escreveu um trabalho sobre o acasalamento entre indivíduos de linhagens próximas ou mais distantes. Esta é uma imagem de Darwin com a sua filha Annie. Annie morreu quando tinha 10 anos e foi nesta altura que Darwin perdeu a fé num Deus benevolente. A 24 de janeiro de 1839, Darwin foi eleito membro da Royal Society e apresentou o seu artigo sobre estradas de Glenn. Nesta altura ele já era um eminente geólogo no meio científico, formado por colegas naturalistas com uma renda segura enquanto trabalhava secretamente na sua teoria. Continua a escrever sobre todos os seus achados, supervisionou a preparação de vários volumes de zoologia e descrevia as suas coleções. Em maio de 1839, Fitzroy publicou o seu livro sobre a viagem no Beagle. As notas e críticas de Darwin foram muito bem aceitas, que levou a que mais tarde nesse ano o livro fosse publicado independentemente, só com a visão de Darwin. Foi chamada Viagem do Beagle. Em dezembro de 1839, a saúde de Charles voltou a ficar comprometida e ele pouco avançou nos seus trabalhos. Aqui na Viagem do Beagle, a primeira edição, ele ainda não pôs ainda no livro a sua mentalidade, o que ele pensava que acontecia. Pôs só o que se dizia na época sobre a evolução. Nas segundas edições, ele já dava uma ideia de evolução. Em 1842, a família Darwin mudou para a casa de campo para escapar à pressão de Londres. Esta é uma casa que ainda existe hoje em dia, que dá para visitar. Em 1844, escreveu um texto de 240 páginas onde expressava a sua teoria intitulada Ensaio. Mas, porém, nessa época, saiu um livro chamado Vestígios da História Natural, e é um livro anónimo que gerou grande controvérsia sobre o radicalismo e a evolução, e foi severamente atacada pelos amigos de Darwin, que não sabiam que ele estava a desenvolver também uma teoria similar,
esta controvérsia assegurava que nenhum geólogo ou naturalista de renome iria ver-se envolvido com estas ideias. Darwin completou o seu terceiro livro de Geologia em 1846 e em 1853 ganhou a medalha da Royal Society sobre um trabalho sobre cargas. No primavera de 1856, ele tomou conhecimento de uma teoria similar à sua, desenvolvida pelo naturalista Alfred Wallace em Brunel. Eles nunca se tinham conhecido, nunca tiveram contacto um com o outro. Lyell pressionou Charles para que ele se apressasse a escrever a sua teoria para ter precedência, porque se Wallace publicasse a teoria, mesmo que Darwin tivesse passado 22 anos a escrever, quem publicasse primeiro era o autor. Numa carta escrita a Wallace, o naturalista fala da hipótese qual é que era a posição do homem nesta teoria. E, tendo em conta a maneira como as ideias estavam a ser recebidas pela sociedade, Darwin disse que iria evitar completamente este assunto, uma vez que este era rodeado de preconceitos, embora ele achasse que era a questão mais interessante para os naturalistas. Então, foi combinado que, a 1 de julho de 1858, fosse feita uma apresentação conjunta das duas teorias, embora separadamente, mas já eram apresentadas ao mesmo tempo, na Lion Society, intitulada Sobre a tendência das espécies de formarem variedades e sobre a perpetuação das variedades de espécies por meios naturais de seleção. Até falar aqui um bocado de Wallace. Ele foi considerado um excêntrico, era um simpatizante das mesas espíritas, das mesas girantes, e devido a esse e outros, ele gostava muito do sobrenatural. E devido a isso ele também não teve grande relevo, nem não acreditaram muito nele. O anúncio inicial da teoria atraiu poucas atenções. Nos 13 meses seguintes, Darwin, com a saúde precária, fez um resumo do seu grande livro, que na altura tinha 250 mil palavras. Esta é a primeira edição. O livro recebeu o título Sobre a origem das espécies por meio de seleção natural e foi colocado à venda a 22 de novembro de 1859. A primeira edição esgotou rapidamente das 1850 cópias. Nesse ano foi laureado com a medalha Olsen. Esta é uma edição mais recente da origem. O livro de Darwin iniciou uma controvérsia pública que ele acompanhou atentamente, colecionando artigos, críticas, sátiras e caricaturas. Os críticos foram rápidos a apontar o que não estava implicado no livro de Darwin, que era que os homens fossem descendentes de macacos. Nesta altura, o corpo científico da Igreja de Inglaterra, incluindo os seus antigos tutores Winslow e Sedgwick, reagiram contra o livro, mas ele foi bem aceito por uma nova geração de naturalistas. Muitas pessoas sentiam que Darwin estava, que a visão de Darwin da natureza acabava com a distinção entre homem e animais. O próprio Darwin não defendia publicamente as suas ideias devido à sua saúde precária. Então, o seu grupo central de amigos, Lyell, Huxley e Asa Gray, levaram este livro aos palcos, quer científicos, quer aos públicos. A origem das espécies. Foi um livro traduzido para vários idiomas e teve inúmeras edições e foi considerado um texto científico acessível tanto para as classes médicas como para os trabalhadores. E foi também considerado o livro mais polémico
mais controverso da ciência. Em 1864 recebeu a medalha Copley da Royal Society. Nos anos seguintes, Charles dedicou-se a trabalhar nos aspectos mais controversos da sua teoria. Escreveu o livro Variação, que cresceu até ocupar 2 volumes. Publicou em 1871 A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo. Apesar de ele escrever, de as pessoas falarem do homem descendido de macaco, a contribuição do Darwin só chegou uma década depois da sua publicação do livro das Origens. Foi com este A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo. Neste livro, ele escreveu depois, um ano mais tarde, o seu último grande trabalho, que foi The Expression of Emotions in Men and Animals, onde ele era focado na evolução psicológica da humanidade e que foi, mais tarde, revivido na psicologia evolutiva. Ele concluiu a descendência do homem. Darwin achava que, apesar de todas as qualidades nobres e capacidades sublimes da humanidade, o homem ainda traz na sua estrutura física a marca indelével de sua origem primitiva. Independentemente do que o homem é fácil, vai ter sempre a sua origem primitiva. Depois, as suas experiências em relação à evolução culminaram em 5 livros sobre plantas e o seu último trabalho foi um sobre o efeito das minhocas no solo, que, surpreendentemente, também trouxe controvérsia. Darwin morreu em Dublin, Kent, Inglaterra, a 18 de abril de 1882 e teve um funeral de Estado, onde foi enterrado na abadia de Westminster, próximo do seu amigo Charles Lyell, William Herschel e Isaac Newton. Agora, falei da teoria da evolução, mas o que é que diz a teoria da evolução? O que é? Porque ele levou 22 anos a publicar esta teoria. Nesta altura, no século XIX, ainda, apesar da ciência estar já a florescer, era uma época dominada pelas ideias da Igreja, a ideia criacionista. E a humanidade tinha sido criada, Adão e Eva, e todas as espécies eram diferentes umas das outras. Nos meios científicos, as ideias como a transmutação de uma espécie em outra era controversamente associada ao radicalismo social, ao radicalismo político. Portanto, a publicação das suas ideias iria acabar com a sua reputação de geólogo. Charles tinha consciência das suas implicações do seu trabalho sob a tese da imutabilidade das espécies e preceitos religiosos, por isso, durante esse tempo, ele não esteve parado. Ele juntou metodicamente todas as provas, tentando antever quais seriam os argumentos usados contra ele. Ele falou com muitos criadores de animais, pombos, porcos, fez muitas experiências com plantas. O que é que diz a teoria? Charles Darwin formulou a teoria evolucionista, segundo a qual as espécies precedem umas das outras por evolução. E como é que é feita esta evolução? Através da seleção natural, atuando sobre as variações aleatórias. Aqueles que se mostram favoráveis ao meio ambiente são preservados e aqueles que se revelam desfavoráveis são eliminados. Ele usou dados geológicos, utilizando a teoria do uniformitarismo, que defendia duas ideias fundamentais. Os acontecimentos geológicos do passado são o resultado das forças da natureza idênticas às que se observam hoje em dia. Hoje, os fenómenos que se vêem hoje são os mesmos que aconteceram há milhares de anos atrás, e os acontecimentos geológicos são resultados de lentos e graduais processos da natureza. Nesta altura pensava-se que a Terra tinha mais ou menos 6.000 anos. As ideias começaram a mudar antes de Charles Lyell com Hunt, e nesta altura, atualmente, pensa-se que a Terra tenha mais ou menos 4,5 milhões de anos. Ainda não se sabe. Então, ele
sem esta teoria do unifacionalismo, ele não conseguia explicar a evolução das espécies de forma lenta e gradual. Também usou um dos fundamentos, foi Charles Darwin, o raciocínio utilizado por Malthus, que é que a população aumenta mais rapidamente que a produção de alimentos, levando-a a uma competição pela sobrevivência. E é esta parte. Uma população cresce mais depressa que a produção de alimentos, vai haver uma luta pela sobrevivência, e os mais fortes, é que os que são mais bem adaptados ao meio, é que vão sobreviver. Também usou dados biogeográficos, baseiam-se em 2 casos distintos, que é a existência de seres vivos semelhantes em regiões muito afastadas e a ocorrência de grande diversidade de seres vivos em zonas geograficamente próximas, que ele observou na Argentina, com as Anas. Estes dados referidos na viagem do Beagle permitiram a Darwin concluir que as Ilhas Galápagos foram povoadas a partir do continente americano e as características particulares de cada ilha condicionaram a evolução de cada espécie. Também existe a variabilidade interespecífica, que é segundo a qual os descendentes herdam as variações selecionadas que se vão acumulando ao longo do tempo. Por acumulação de variações favoráveis, é possível que surja uma nova espécie, o princípio da herança das variações selecionadas. E é com base neste argumento que Darwin diz que todos nós temos um ancestral comum. Este esquema não é dele ainda, isto foi mais tarde, ainda não havia estas distinções, mas que plantas, animais, homens, todos sentiam de um ancestral comum. E usou também a seleção artificial, que é baseada na sua experiência na seleção artificial com pombos. Darwin concluiu que se pode obter tanta diversidade de seleção artificial de um modo análogo, é possível que ocorra na natureza uma seleção consumada pelos vetores ambientais. Se o homem tem todos os fatores controlados e existem variações entre a espécie, na natureza onde não existe controle nenhum, as variações vão ser maiores, vão parecer mais espécies. Nisto ele formulou a seleção natural, que é se o ambiente permanecer constante, as espécies também permanecem, mas se o ambiente mudar, o tipo que era adaptado pode deixar de ser. Aquele que era o mais forte pode deixar de ser. E aquele que se adaptou melhor ao meio é o que vai sobreviver. Em próximas gerações serão a maioria e a espécie terá se modificar. Se a modificação do ambiente for tal que nenhum indivíduo sobreviva, a espécie entrará em extinção. Foi assim que ele conseguiu explicar que, quando observou os fósseis